amigos da plateia, em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 10 de novembro de 2025. Solicito aos vereadores a dispensa da leitura e coloco em discussão a votação das atas 1816, 1817 e 1818. Ata 1816 da reunião ordinária de 20 de 10 de 2025. Em discussão e votação. Só um pouquinho, Tiago. Falando piadas. Ata 1816, aprovada por 7 votos, menos os votos dos vereadores ausentes, Jordão e Wellington. Ata 1817, da reunião extraordinária de 20 de 10 de 2025. Em discussão e votação. Ata 1817, aprovada por 7 votos, menos os votos dos vereadores ausentes, Jordão e Wellington. Ata de número 1818, da reunião de eleição da mesa diretora de 27 de 10 de 2025. Em discussão e votação. Ata 1818, da reunião de eleição da mesa diretora de 27 de 10 de 2025. Aprovada por 7 votos, menos os votos dos vereadores ausentes, Jordão e Wellington. Solicito a vereadora Fabiana, secretária da mesa, que faça a leitura do expediente. Boa noite a todos. Projeto de Lei 3 de 2025, de autoria de Davi Gouveia Barroso. Segunda votação. Declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Rio Novo as celebrações religiosas que menciona e dá outras providências. Projeto de Lei 14 de 2025. Autoria Sandro Gonçalves Dutra e Fabiano Araújo Rodrigues. Dispõe sobre a padronização, alinhamento e identificação da aviação aérea no município de Rio Novo e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. As empresas e as concessionárias responsáveis pela rede aérea ou fiação aérea ficam incumbidas da retirada e do alinhamento dos cabeamentos e equipamentos excedentes e ou em uso nos postes de fiação aérea, com suas respectivas identificações, respeitando rigorosamente
a NBR 15214 ou outras normas técnicas que venham a substituí-lo. Parágrafo 1. Para efeito desta lei, rede ou fiação são todos os produtos que utilizam cabeamento para levar ao mercado consumidor os serviços oferecidos pelas empresas e concessionárias que operam distribuindo energia elétrica, telefonia fixa, banda larga, TV a cabo, demais redes não mencionadas ou correlatas que utilizam cabeamento aéreo. Artigo 2º. A rede ou fiação aérea não deve comprometer a segurança das pessoas e instalações de qualquer espécie. Artigo 3º. Deverão ser retirados os fios excedentes e demais equipamentos inutilizados, bem como deverão ser alinhados os fios que são necessários na rede, atendido ao disposto no caput do artigo 1º, no prazo máximo de 1 ano, a partir da publicação desta lei, ressalvados os casos de emergência, em que as providências previstas neste artigo deverão ser realizadas no prazo de 24 horas, a partir da constatação do risco ou do recebimento de notificação do órgão municipal competente. Artigo 4º. Concomitantemente ao estabelecimento do artigo 2º desta lei, todos os cargos deverão ser identificados com o nome do ocupante no prazo de 1 ano, a partir da publicação desta lei. Parágrafo 1. A identificação de que trata esse artigo deverá ser feita em todos os vãos de postas. Artigo 5º. Os novos projetos de instalação que forem ser executados após publicação desta lei deverão conter cabeamento identificado, atendendo ao disposto no artigo 3º desta lei. Ser instalados separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir o compartilhamento, estar devidamente regularizados conforme legislação vigente e conter autorização do município. Artigo 6º. As empresas e as concessionárias de que trata o artigo 1º desta lei ficam incumbidas da manutenção, conservação, remoção e substituição sem qualquer ônus para a administração municipal de postes de concreto ou de madeira que estejam em estados precários, tóxicos, inclinados ou em desuso. Artigo 7º. As despesas decorrentes do disposto nessa lei serão suportadas integral e exclusivamente pelas empresas e concessionárias, sendo vedada qualquer cobrança aos consumidores. Artigo 8º. Constatado o descumprimento do disposto nessa lei, as empresas e concessionárias mencionadas no caput do artigo 1º serão notificadas a promover as adequações necessárias ao cumprimento das obrigações no prazo de 30 dias, contados a partir da data de recebimento da notificação, ressalvados os casos de emergência em que o prazo fica reduzido para 24 horas a partir da data da constatação do risco ou do recebimento de notificação do órgão competente. Artigo 9. O descumprimento desta lei sujeitará um infrator às seguintes medidas: notificação para regularização da situação, observados os prazos definidos nesta lei, multa diária no valor de R$ 100 por metro linear de cabeamento, na hipótese de descumprimento do artigo 3º, combinada com a notificação prevista no artigo 8º desta lei. Multa diária no valor de R$ 200 por metro linear de cabeamento, na hipótese de descumprimento do artigo 4º, combinada com a notificação prevista no artigo 8º desta lei. Multa diária no valor de R$ 5.000
na hipótese de descumprimento do disposto no artigo 6º, combinada com a notificação prevista no artigo 8º desta lei. Parágrafo 1º. Após 90 dias de não atendimento aos preceitos desta lei, o Poder Executivo Municipal poderá dar início aos procedimentos administrativos tendentes à cassação da permissão do uso de espaço público e ou do alvará, se for o caso. As multas diárias, parágrafo 2º. As multas diárias previstas nesse artigo observarão um limite máximo de 90 dias. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 5 de novembro de 2025. Vereadores proponentes: Sandro Gonçalves Dutra, Fabiano Araújo Rodrigues. Justificativa. A presente proposição tem como objetivo garantir maior segurança, organização e qualidade urbana no município de Rio Novo, por meio da regulamentação do cabeamento aéreo instalado pelas empresas e concessionários prestadores de serviços de energia elétrica, telefonia, internet e TV a cabo. É notório que a má conservação, o acúmulo de fios sem uso e ausência de identificação dos postes geram risco à população, comprometem a mobilidade urbana, a estética da cidade e podem ocasionar acidentes. Assim, a lei busca assegurar que as empresas assumam a responsabilidade pela manutenção, alinhamento, retirada da fiação excedente e substituição de postes em mau estado, sem qualquer ônus para o consumidor ou para a administração pública. Trata-se, portanto, de medida de interesse coletivo que visa proteger a integridade física dos cidadãos, garantir maior eficiência dos serviços prestados e contribuir para o embelezamento e modernização dos espaços públicos. Rio Novo, 5 de novembro de 2025. Vereadores proponentes: Sandro Gonçalves Dutra, Fabiano Araújo Rodrigues. Projeto de lei número 15 de 2025, em primeira votação, de autoria de Fabiano Araújo Rodrigues. Cria o cadastro municipal de vagas de emprego, emprega Rio Novo e dá outras providências. Projeto de lei número 16 de 2025, de autoria da Gouveia Varoto, em primeira votação, altera a denominação operador público e determina outras providências. Projeto de lei 17 de 2025, de autoria de Wellington Costa Souza Silva, Sebastião José Esperança e Taque Gouveia Varoto. Altera os dispositivos da Lei 42 de 2025, que regulamenta a concessão de diárias aos agentes políticos e servidores públicos da Câmara Municipal de Rio Novo e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo do Estado de Minas Gerais aprova e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 42 de 2025 passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido dos parágrafos 1º e 2º. Artigo 1º. Os agentes políticos e servidores públicos da Câmara Municipal de Rio Novo que se deslocarem do município em razão de serviço farão jus ao percebimento de diárias para custear despesas extraordinárias com alimentação e hospedagem em conformidade com esta lei. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, considera-se viagem de representação aquela em que o parlamentar representa oficialmente o poder legislativo em eventos, solenidades ou reuniões para as quais a Câmara Municipal tenha sido convidada ou cuja presença
seja de interesse institucional. Viagem de interesse do mandato. Aquela realizada por vereador ou servidor para participação em cursos de capacitação, seminários, congressos, palestras e outros eventos de aprimoramento profissional ou que visem subsidiar a atividade parlamentar. Parágrafo 2º. O deslocamento do município que constituir exigência permanente do cargo não ensejará no pagamento de diárias. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei 42 de 2025 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Autorização para afastamento de servidor ou agente político observará os seguintes critérios. As viagens de interesse do mandato parlamentar dependerão de requerimento e do interessado de aprovação prévia ao plenário da Câmara Municipal. Serão autorizadas pelo presidente da mesa diretora mediante requerimento e justificativa. As viagens de representação de agentes políticos, as viagens para capacitação de servidores públicos da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. A autorização de viagem dependerá do preenchimento de formulário próprio com exposição detalhada dos motivos, objetivos, destino e período do afastamento. Parágrafo 2º. As despesas com transporte e inscrição em eventos poderão ser custeadas pela Câmara Municipal por meio de adiantamento ou ressarcimento, conforme as normas de contabilidade pública, sem prejuízo do pagamento das diárias. Artigo 3º. Fica acrescido o artigo 3º à Lei 42 de 2025 com a seguinte redação. Artigo 3º-A. Participação em viagens observará as seguintes limitações e critérios. Cada viagem de representação ou interesse do mandato será composta por, no máximo, 1/3 de vereadores e até 3 servidores. A limitação prevista no inciso 1º não se aplica a eventos realizados a uma distância inferior a 100 km da sede do município ou em casos de comprovado interesse coletivo da casa, devidamente justificado e aprovado pelo plenário. Parágrafo 1º. A definição dos participantes observará a ordem de protocolo dos requerimentos e um sistema de rodízio entre vereadores, servidores, garantindo-se a preferência àqueles que ainda não tenham participado de eventos na mesma sessão legislativa. Parágrafo 2º. O vereador que não tiver participado de nenhum evento durante a sessão legislativa será automaticamente inscrito para o próximo, em sua vaga somente será liberada a outro interessado mediante a desistência formal por escrito. Artigo 4º. O parágrafo 4º do artigo 3º da Lei nº 42 de 2025 é revogado e o artigo 4º da mesma lei passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Prestação de contas é condição para o recebimento de novas diárias e será realizada mediante a apresentação do relatório de viagem em 2 vias, no prazo de 3 dias úteis após o retorno. O relatório de viagem deverá conter identificação do beneficiário, destino, motivo e período do afastamento, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, comprovação de comparecimento ou participação no evento,
equivalente. Parágrafo 2º. É dispensada a apresentação de notas fiscais de despesas com alimentação e hospedagem. Parágrafo 3º. Os servidores que atuarem como motoristas em veículos oficiais deverão apresentar relatório em formulário próprio endossado pelo chefe imediato. Parágrafo 4º. O agente político ou servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituir o valor integralmente no prazo de 3 dias úteis. Parágrafo 5º. Caso o retorno à sede ocorra em prazo menor que o previsto, as diárias recebidas em excesso deverão ser restituídas no prazo estabelecido no parágrafo anterior. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Rio Novo, 5 de novembro de 2025. Vereadores proponentes: Wellington Costa Souza Silva, Sebastião José Esperança, Carlos Gouveia Valor. Vai ser encaminhado para as comissões. Projeto de lei número 18 de 2025. Autoria: vereador Fabiano Araújo Rodrigues e Sandro Gonçalves Dutra. Dispõe sobre... gente, esse projeto aí faltou a justificativa, tá? Vamos voltar aqui no projeto 17, aqui tá sobre as diárias. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo aprimorar a Lei Municipal 42 de 2025, que regulamenta a concessão de diárias no âmbito da Casa Municipal de Rio Novo. As alterações propostas visam conferir maior transparência, isonomia e eficiência à gestão dos recursos públicos, alinhando a norma municipal a melhores práticas administrativas e ao entendimento consolidado dos órgãos de controle. A principal motivação para esta reforma é a necessidade de estabelecer critérios objetivos e claros para a autorização de viagens, a definição de seus participantes e, sobretudo, a prestação de contas dos valores recebidos. A ausência de regras detalhadas pode gerar discricionariedade excessiva e questionamentos quanto à observância dos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e interesse público, que devem nortear toda a administração pública. Nesse sentido, o projeto introduz as seguintes melhorias: diferenciação das viagens, a destinação entre viagem de representação e viagem de interesse do mandato, confere clareza sobre a natureza de cada deslocamento, permitindo a aplicação de regras de autorização distintas e mais adequadas. Controle e racionalização da competência. A manutenção da aprovação pelo plenário para viagens de interesse do mandato democratiza o processo decisório e reforça o controle coletivo sobre gastos. Por outro lado, a atribuição da autorização para a capacitação dos servidores ao presidente da mesa diretora visa desburocratizar e agilizar os procedimentos administrativos, sem prejuízo do controle, uma vez que a necessidade de capacitação é um ato de gestão vinculado ao aprimoramento do serviço público. Racionalidade e isonomia. A instituição de um limite de participantes por viagem e de um sistema de rodízio
assegura continuidade dos trabalhos legislativos ao preservar o quórum para as sessões e promove a isonomia, garantindo que todos os parlamentares e servidores tenham oportunidade de participar de eventos de capacitação e aprimoramento, prestação de contas efetivas, a substituição da simples comprovação de comparecimento por um relatório de viagem circunstanciado representa o avanço mais significativo deste projeto. A medida fortalece o accountability, exigindo que o beneficiário demonstre não apenas que viajou, mas que as atividades desenvolvidas reverteram em benefício para o mandato e para o serviço público, comprovando o efetivo interesse público do gasto. Diante do exposto e na certeza de que esta proposta aperfeiçoa a legislação municipal, conferindo-lhe maior segurança jurídica, legitimidade, contamos com o indispensável apoio dos nobres pares para sua aprovação. Rio Novo, 5 de novembro de 2025. Vereadores proponentes: Wellington Costa Souza Silva, Sebastião José Esperança, Tarque Gouveia Valor. Projeto de Lei número 18 de 2025. Autoria: vereador Fabiano Araújo Rodrigues e Sandro Gonçalves Dutra. Dispõe sobre a criação do programa Remédio em Casa, no âmbito do município de Rio Novo, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criado no âmbito do município de Rio Novo, Minas Gerais, o programa Remédio em Casa, com a finalidade de realizar a entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo aos idosos e pacientes com dificuldade de locomoção que estejam cadastrados no Sistema Único de Saúde, SUS do município. Artigo 2º. O programa tem como objetivo garantir o acesso contínuo a medicamentos essenciais, facilitar o tratamento de idosos e pacientes com mobilidade reduzida, promover dignidade, saúde e bem-estar aos beneficiários, contribuir para a organização e eficiência no atendimento da farmácia municipal. Artigo 3º. Poderão ser beneficiados dos programas idosos com 60 anos ou mais, pacientes com dificuldade permanente ou temporária de locomoção devidamente comprovada por laudo médico, pessoas que não possuam familiares ou responsáveis disponíveis para realizar o deslocamento até a farmácia municipal. Artigo 4º. A inclusão do paciente no programa se dará mediante cadastro prévio junto à Secretaria Municipal de Saúde, apresentação de receita médica atualizada e comprovante de residência, laudo médico que comprove a condição de mobilidade reduzida quando necessário. Artigo 5º. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde coordenar e executar o programa, realizar planejamento e logística das entregas, manter cadastro atualizado dos beneficiários, garantir o fornecimento regular dos medicamentos dentro das possibilidades do município. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei que couber no prazo de 90 dias a contar da sua publicação. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 5 de 2025.
Vereadores proponentes Fabiano Araújo Rodrigues e Sandro Gonçalves Dutra. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir no município de Rio Novo, Minas Gerais, o programa Remédio em Casa, voltado à entrega domiciliar de medicamentos no uso contínuo a idosos e pacientes com dificuldade de locomoção. A iniciativa busca atender pessoas que possuem limitações físicas ou que não dispõem de familiares responsáveis para realizar o deslocamento até a farmácia municipal, garantindo o acesso digno aos medicamentos essenciais. O programa está em conformidade com o princípio constitucional do direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, e com o Estatuto do Idoso, Lei número 10.741 de 2003, que assegura um atendimento prioritário e adequado aos idosos e pessoas com dificuldades funcionais. Além do benefício social, a medida trará eficiência administrativa, otimizando o atendimento nas unidades de saúde e evitando deslocamentos desnecessários. Diante da relevância social e humanitária do presente projeto, conto com o apoio dos nobres pares para sua aprovação. Rio Novo, 5 de novembro de 2025, vereadores proponentes Fabiano Araújo Rodrigues, Sandro Gonçalves Dutra. Será encaminhado. Indicação 2 de 2025, de autoria Fabiano Araújo Rodrigues. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao senhor prefeito municipal de Rio Novo, Minas Gerais, senhor Guilherme de Souza Nogueira, a adoção das providências necessárias para envio do projeto de lei em anexo à Santa Casa, que cria medidas para a oferta de cursos e oficinas de formação e capacitação de cozinheiros no município de Rio Novo, com o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários, visando ao fortalecimento do setor gastronômico local e da outras providências. Contando com a sensibilidade e o compromisso do Executivo com a população, solicito a análise e encaminhamento da proposta na forma de projeto de lei. Rio Novo, 5 de novembro de 2025. Vereador proponente Fabiano Araújo Rodrigues. Só corrigindo aí, eu falei Santa Casa, não é a esta casa, tá? Indicação 3 de 2025, de autoria Fabiano Araújo Rodrigues e Sandro Gonçalves Dutra. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vêm respeitosamente indicar ao senhor prefeito municipal de Rio Novo, Minas Gerais, senhor Guilherme de Souza Nogueira, a adoção das providências necessárias para o envio do projeto de lei anexo a esta casa, que dispõe sobre o prazo máximo para agendamento de consultas e exames na rede pública municipal de saúde do município de Rio Novo, Minas Gerais, e da outras providências. Contando com a sensibilidade e o compromisso do Executivo Municipal com a população, solicitamos análise e encaminhamento da proposta na forma de projeto de lei.
Rio Novo, 5 de novembro de 2025. Vereadores proponentes: Fabiano Araújo Rodrigues e Sandro Gonçalves Couto. Ofício 01 de 2025, do vereador Tacto Gouveia Barroso para o presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. Tacto Gouveia Barroso, na qualidade de vereador do município, considerando a aprovação do projeto de lei 012 de 2025, que institui verba de natureza indenizatória com caráter alimentar destinada aos servidores e vereadores da Casa Legislativa de Rio Novo, Minas Gerais, o vereador abaixo subscrito vem por meio deste manifestar expressamente sua renúncia ao recebimento dos valores de natureza indenizatória previstos no referido projeto de lei. Dessa forma, requer que sejam adotadas as providências administrativas cabíveis para viabilizar a devolução dos valores eventualmente recebidos no mês de novembro de 2025, bem como para assegurar que nenhuma parcela dessa verba seja repassada ao subscritor em qualquer tempo. Com protestos de apreço, subscrevo atenciosamente o vereador Tacto Gouveia Barroso. Ofício de número 40 de 2025, de Leandro Raimundo Teixeira, presidente do Conselho do Fundeb, para a Comissão de Educação, Cultura e Saúde. Eu, Leandro Raimundo Teixeira, atual presidente do CACS do Fundeb, ao analisar os empenhos referentes aos meses de maio e junho, observei as seguintes irregularidades. Os professores Francisleia Xavier Bento Rodrigues, Renata da Silva Mota, Renata Dutra da Silva, Rosângela Medina Alencar, Sandra Stefano Gonzalez, Silva Maria da Costa Monteiro, Heloís Dutra Reis, Edna Aparecida do Carmo Ribeiro, Edivânia Barbosa da Silva, Mariana Magalhães Mateus, Regina Aparecida Dutra da Silva e Sâmia Mateus Santos, e os serventes escolares Eliana Cristina Oliveira Rosa, Juliana Cristina da Silva, Liliana Machado Oliveira, Marinese Teodoro Gonçalves, Renata de Souza Adler, Sônia Lúcia Balbino de Oliveira, Webster Paulo de Oliveira, Elimar Ferraz Bernardinelli e Maria Aparecida de Oliveira Vieira, todos aparecem recebendo um quinquênio a mais. Observei ainda descontos de INSS indevidos de descontar menos do que o correto das professoras Geralda Aparecida Vicente e Regina Aparecida Dutra da Silva. Com a professora geral, o erro já acontece há anos, o que pode vir a gerar problemas quando a professora vier a se aposentar. Por último, foi pago à professora Fabiana da Silva Souza pagamento indevido de férias, prêmio no valor de R$ 51.026,43. Tal valor não pode ser pago com receita do Fundeb, nem com verbas oriundas da educação. Férias-prêmio se paga com recurso próprio. Com base no exposto, este presidente deixa a comissão e os demais vereadores a par dos acontecimentos. Requer desta Casa o empenho para que todo o valor pago indevidamente volte para as contas da educação. Que o Executivo recolha ainda este ano o que foi pago indevidamente, seguindo o Estatuto do Servidor em seus artigos 54 e 55. Deixe claro que o Conselho só dará parecer favorável às contas de 2025
quando todas estas questões forem devidamente resolvidas. Sem este parecer, o município fica inadimplente e impossibilitado de receber verbas e celebrar convênios. Solicito ainda a resposta aos outros ofícios enviados a esta Casa de Leis, com decisões tomadas pela Casa e respostas do Executivo. Sugiro convocar prefeito, secretário de Educação e chefe de departamento pessoal para prestarem esclarecimentos e, em último caso, participarem das irregularidades a representante do Ministério Público. Aproveito a oportunidade para externar préstimos de estima e consideração. Informo que o Conselho está à disposição para o que se fizer necessário. Leandro Raimundo Teixeira, presidente do CACS Fundeb. Rio Novo, 5 de novembro de 2025. Ofício 261 de 2025. Assunto: solicitação de pagamento de plantões e adequações da jornada de trabalho dos conselheiros tutelares de Rio Novo, Minas Gerais. Para a Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. Rio Novo, 5 de novembro de 2025. Prezados, cumprimentando respeitosamente as conselheiras e conselheiros tutelares de Rio Novo, Minas Gerais, venho por meio deste ofício solicitar a Vossa Excelência a regularização do pagamento dos plantões noturnos de finais de semana e feriados, considerando que tais períodos exigem dedicação exclusiva, disponibilidade integral e comprometimento contínuo no atendimento às demandas emergenciais que envolvem crianças e adolescentes. Além disso, solicitamos a redução da carga horária semanal e a instituição de uma folga compensatória para os conselheiros plantonistas, a fim de garantir condições adequadas de trabalho e preservar a saúde física e mental dos profissionais. Propomos a seguinte organização dos plantões: o conselheiro que cumprir o plantão noturno permanecerá de folga no dia seguinte, não sendo obrigado a comparecer à sede no período diurno. O conselheiro responsável pelo plantão noturno iniciará seu expediente diretamente ao final do expediente regular, sem a necessidade de comparecimento durante o dia. Cada conselheiro terá direito à folga semanal, conforme escala organizada pelo colegiado e consciência da coordenação municipal. Atualmente, o expediente do Conselho Tutelar é de 8 às 18, com 2 horas de almoço, que representa uma carga horária superior à dos demais servidores municipais. Essa diferença acaba gerando desigualdade de tratamento e dificuldades práticas na articulação com as demais secretarias e órgãos públicos, cujo atendimento se encerra às 16 horas, antes do término do nosso expediente. Ressaltamos que o Conselho Tutelar continuará garantindo o atendimento ininterrupto e os plantões de sobreaviso, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, de modo que não haverá prejuízo algum ao atendimento das demandas emergenciais. Diante do exposto, solicitamos que seja avaliada a possibilidade de adequar o expediente do Conselho Tutelar ao horário da Prefeitura Municipal, conforme os princípios da eficiência e da isonomia, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Essa adequação
respeitar o princípio da dignidade do conselheiro tutelar e assegurar a continuidade do atendimento eficiente e humanizado à população, em especial às crianças e adolescentes, sob a proteção deste colegiado. Cientes do compromisso de Vossa Excelência com o bom funcionamento dos serviços públicos e com a valorização dos servidores municipais e conselheiros tutelares, solicitamos a apreciação e o deferimento deste pedido. A jornada de trabalho descrita é ilegal de acordo com a consolidação das leis de trabalho, CLT, e a Constituição Federal do Brasil. Apesar de não sermos regidos pela CLT, pedimos consideração e atenção para analisar o nosso pedido, através deste ofício, pois viola gravemente os limites de horas e os direitos a descanso, folgas e remuneração adequada. No entanto, há grande semelhança com o trabalho análogo à escravidão. Claro, caracterização, a presença de elementos específicos previstos no Código Penal, como alguns exemplos abaixo. Ilegalidades trabalhistas, CLT e Constituição Federal. A legislação trabalhista brasileira estabelece limites e direitos que estão sendo desrespeitados na situação descrita. Carga horária exaustiva. A jornada normal é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, com a possibilidade de, no máximo, 2 horas extras por dia, total de 10 horas diárias, o que devem ser pagas com adicional mínimo de 50%. A descrição indica uma carga horária que ultrapassa consideravelmente esses limites, somando horas de trabalho e sobreaviso, sem o devido pagamento de compensação. Descanso semanal remunerado. Todo trabalhador tem direito a no mínimo 24 horas consecutivas de folga por semana, preferencialmente aos domingos. A ausência de folga semanal após o plantão sob aviso é uma violação grave. Intervalo da interjornada. A lei exige um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas entre 2 jornadas de trabalho. A escala proposta, trabalho de 8 às 18, de segunda a sexta, seguido de 14 horas de sobreaviso semanal para cada conselheiro, mais plantões de sobreaviso final de semana de 48 horas e plantões de sobreaviso 24 horas, provavelmente impede esse descanso. Pagamento de horas extras e sobreaviso. A recusa em pagar horas extras ou horas de sobreaviso é ilegal. O período de sobreaviso, quando o trabalhador pode ser chamado a qualquer momento, deve ser pago no mínimo com 1/3 do valor da hora normal. Caracterização de trabalho análogo à escravidão, segundo a nossa realidade atual. A caracterização de trabalho análogo à escravidão prevista no artigo 149 do Código Penal não se limita à privação total de liberdade, mas inclui conclusão e situação descrita, configura uma série de graves violações trabalhistas. Se a jornada é exaustiva e a ausência de descanso colocar em risco a saúde ou a vida do trabalhador, ou se houver qualquer forma de restrição de liberdade ou condições degradantes, a situação pode sim ser enquadrada como trabalho análogo à escravidão perante a lei brasileira. Diante da situação relatada acima, buscamos primeiramente a apreciação do excelentíssimo senhor prefeito para definir uma carga horária justa e embasada em leis e contamos com o apoio desta Câmara.
ao ensejo, apresento-lhe meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente. Aí aqui está falando, né, que estão em anexo as escalas de plantões e os relatórios de atendimento. Mariana Alvim, coordenadora e conselheira tutelar. Adriana Aparecida Melo Silva da Paixão, secretária e conselheira tutelar. Matheus Gomes Carpanês, conselheiro tutelar. Aí aqui depois está a apreciação de todas as escalas. Agradecemos a vereadora secretária Fabiana a leitura do expediente. Reunião ordinária de 10 de novembro de 2025, ordem do dia. Projeto de lei de número 013, de autoria do vereador Dário Gouveia Barroso, que declara como patrimônio cultural e natureza imaterial do município de Rio Novo, Minas Gerais, as celebrações religiosas que menciona e dá outras providências. Parecer jurídico e parecer de comissão de legislação já inseridos. Coloco em segunda discussão e votação. A palavra, vereador Lula. Boa noite aos vereadores presentes, ex-diretor, funcionários da casa, os carros, população presente e população geral. Agradeço aí a vocês, né, por já terem votado favorável a esse projeto, que é um projeto que a gente reconhece, né, o valor simbólico, o valor espiritual, social do dia 2 de outubro, devoção à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então, esse projeto visa uma valorização cultural através do município, onde ficam reconhecidas todas essas manifestações, sejam elas através das missas, das procissões, da canoagem, ciclismo, cavalgada, canoagem, entre outros. Então, agradeço a vocês pela compreensão e tinha certeza que todos votarem favorável. E aproveito para parabenizar todos aqueles que estão diretamente envolvidos na organização de todos esses eventos do dia 12. Em votação. Projeto de lei de número 013/2025, aprovado por 7 votos, menos votos dos vereadores ausentes, Jordão e Coelho. Projeto de lei de número 014/2025, de autoria dos vereadores Sandro Gonçalves Dutra e Fabiana Araújo Rodrigues, que dispõe sobre a padronização, alinhamento e identificação da fiação aérea no município de Rio Novo e da outras providências. Encaminho as comissões para parecer. Projeto de lei de número 015/2025, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que cria o Cadastro Municipal de Vagas de Emprego Empresa Rio Novo, Emprega Rio Novo, e dá outras providências. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Coloco em primeira discussão e votação. Senhor presidente, devido à minha cirurgia, eu não tive tempo hábil de ver esse projeto. Aí eu gostaria de pedir um prazo mesmo para olhar melhor, estudar, para na próxima semana a gente estar votando. Prazo concedido ao vereador Dário. Projeto de lei de número 016/2025, de autoria do vereador Dário Gouveia Barroso, que altera a denominação a logrador público para a Avenida Milão e determina outras providências. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos.
Coloco em primeira discussão e votação. Lá, A palavra é do doutor Dani. então, eu peço aí a todos os vereadores a compreensão, a gente alterar a parte, aqui uma parte extensa da avenida Antônio de Oliveira Costa não sofrerá essa alteração. Se fosse assim, não faria, que é a parte que vai da própria empresa Milan até na esquina do Barrabás. E essa parte, justamente, até por não ter praticamente endereço algum, que essa parte que vai da Milan até o monumento, que isso não acarretará problemas para as pessoas quanto à questão principalmente correio, entregas e outras coisas. Então, por ser uma das principais empresas e nós que perduram mais tempo no município, eu resolvi fazer essa homenagem que eu acho muito justa a essa empresa e aos proprietários, as famílias proprietários da própria empresa Milan. Em primeira discussão e votação. Aprovado. Em primeira discussão e votação, 7 votos, menos os votos dos vereadores ausentes. Jordão e Wellington. Projeto de lei número 017/2025, de autoria dos vereadores Wellington Costa Souza Silva, Sebastião José Esperança e Tari Gouveia Barulho, que altera dispositivos da lei de número 42/2025, que regulamenta a concessão de diárias aos agentes políticos e servidores públicos da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais, e da outras providências. Encaminha as comissões a MC para emissão de parecer. Projeto de lei de número 018/2025, de autoria dos vereadores Fabiano Araújo Rodrigues e Sandro Gonçalves Dutra, que dispõe sobre a criação do programa Remédio em Casa, no âmbito do município de Rio Novo, Minas Gerais, e da outras providências. Encaminha as comissões para emissão de parecer. Indicação de número 02/2025, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que cria medidas para oferta de cursos e oficinas de formação e capacitação de cozinheiros no município de Rio Novo, Minas Gerais, com fornecimento dos materiais e equipamentos necessários, visando ao fortalecimento do setor gastronômico local e da outras providências. Coloco em discussão e votação. Pela ordem. A palavra é do Dário. Eu gostaria de parabenizar o vereador aí pela indicação. É um benefício muito importante para as pessoas, esse curso de capacitação. Então, tem várias pessoas aí no município que eu tenho certeza que gostariam de fazer o curso. É uma forma de melhorar o conhecimento dessas pessoas, já que nosso município o município pode ser considerado forte no ramo de gastronomia. Então, parabenizo mais uma vez, vereador. Se puder assinar em conjunto, eu gostaria. Fala, vereador Fabiano. Boa noite, vereador. Boa noite aos nossos edis, pessoal do auditório, pessoal da casa. Concedido, senhor vereador, os demais que quiserem comparecer, eu venho. Também parabenizo e gostaria de assinar conjuntamente. Em discussão e votação. Palavra, vereadora. Fala, vereador Fabiano. Como o senhor ofereceu isso para que possa fortalecer, eu também parabenizo e quero assinar conjunto. Em discussão e votação, indicação 02/2025. Aprovado por 7 votos, menos os votos ausentes dos vereadores Jordão e Wellington. Indicação de número 03/2025, de autoria dos vereadores Fabiano Araújo Rodrigues e Sandro Gonçalves Dutra, que dispõe sobre o prazo máximo para agendamento de consultas e exames na rede pública municipal de saúde no município de Rio Novo, Minas Gerais, e da outra.
Indicação 03. Aprovado por 7 votos, menos 2 votos dos vereadores ausentes, Rosal e o Hélio. Hoje temos ofícios 40/2025 do presidente do Conselho do FUNDEP para a Comissão de Educação. Será encaminhado para o Executivo e Secretaria de Educação. Ofício número 252/2025 dos conselheiros tutelares de Melo. Também será encaminhado para a apreciação do Executivo. Ofício do vereador Tarek, que será encaminhado à Secretaria desta Casa para devidas providências. Lembra os vereadores da audiência pública sobre o orçamento de 2026, semana que vem, dia 17 de novembro, reunião exclusiva da audiência pública. A palavra está livre. Fala, vereador Pedro. Boa noite, meus diretores, senhores vereadores, e até presente. Eu queria agradecer aqui ao nosso deputado Juliano, por elementos admiráveis para o nosso município da saúde, João Louro. Trabalho com muito obrigado a todos. Pedro de novo. Queria agradecer ao nosso deputado Juliano, por elementos para a saúde, João Louro, os admiráveis, por estar com a conta do município. Parabéns, vereador. Muito obrigado. Seja bem-vindo todos os anéis para esse município. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a reunião ordinária de 10 de novembro de 2025. Boa noite a todos, fiquem com Deus.